Bom, pessoal, a gente tem também o que a gente chama de métricas orientadas ao usuário, tá? Então, vamos pensar, relembrar aqui a nossa notação, né? Então, considere uma coleção de referência, uma necessidade de informação e um algoritmo que a gente quer fazer a avaliação. Em relação a essa consulta I, seja R o conjunto de documentos relevantes e A o conjunto resposta retornado pelo algoritmo, né? Bom, deem uma olhada nessa figura que está aqui. Eu tinha o meu conjunto total de documentos, que é o que está aqui fora, né? Está aqui fora. Tenho o meu conjunto de documentos relevantes, que é esse aqui. O conjunto de documentos que foram retornados, tá? E eu tenho aqui o conjunto de documentos retornados que são relevantes, que é esse cara que está aqui. Eu tenho também agora, pessoal, o conjunto de documentos que são, de certa forma, conhecidos pelo usuário, tá? Ou que ele já viu antes, ou que ele conhece, tá? E esse conjunto de documentos que são conhecidos pelo usuário podem ser tanto que não tenham sido retornados e que nem sejam relevantes, ou que são retornados pelo sistema, mas não são relevantes, que são relevantes, mas não foram retornados, ou que são relevantes e foram retornados pelo usuário. Beleza? Então, essa figura que está em cinza, o que está em cinza aí nessa figura, é o conjunto K, conjunto de documentos conhecidos pelo usuário, que podem ou não, né, ser tá no conjunto resposta, ser relevante ou não. Beleza? Bom, dado isso, pessoal, a gente pode ah, encontrar então alguns conjuntos, né? O conjunto K é exatamente o que está em cinza. A intersecção entre K, R e A é o conjunto de documentos relevantes que foram recuperados e que são conhecidos pelo usuário. E o conjunto R intersecção com A menos K é o conjunto de documentos relevantes que foram recuperados, mas que não são conhecidos pelo usuário, tá? Que é exatamente esse que está aqui, ó. Beleza? Bom, a gente pode a partir disso definir mais duas métricas que são interessantes, né? Tem a taxa de cobertura e a taxa de novidade. A taxa de cobertura é a fração de documentos conhecidos e relevantes, quer dizer, fração de documentos conhecidos e relevantes, que é exatamente isso daqui, que estão no conjunto resposta, quer dizer, que, ah, que você tem lá a intersecção entre conhecido e relevante, quer dizer, é esse dividido por esse total que está aqui. Beleza? E a taxa de novidade é a fração de documentos relevantes no conjunto resposta que não são conhecidos pelo usuário. Então, quer dizer, você vai dividir esse conjuntinho que está aqui pelo, pela intersecção entre A com R, né? Que é esse total que está aqui. Tá bom? Então, pessoal, o que acontece, né? A alta cobertura, quer dizer, a sua cobertura indica que o sistema encontrou a maioria dos documentos relevantes que o usuário espera ver, quer dizer, que ele sabe que existe, né? Ele de alguma maneira já viu esse documento antes, ou ele sabe de alguma maneira que existe aquele documento,
E aí, se o sistema consegue recuperar esses documentos, você tem uma alta cobertura aí do teu sistema. Já uma alta novidade indica o quê? Que o sistema é capaz de retornar documentos que o usuário não conhece, que são desconhecidos e que são relevantes também, né? Que são relevantes para o usuário, tá? Então, essas duas métricas, cobertura e novidade, elas são interessantes, né? Porque medem duas coisas do sistema que são, de certa maneira, opostas, né? A cobertura, quer dizer, retornar documentos que o usuário espera ver, e a novidade, retornar documentos que o usuário não espera ver, né? E as duas, né, em relação a documentos que sejam relevantes, logicamente, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem também uma outra métrica que é a DCG. Vamos ver ela aqui daqui a pouquinho. Bom, o DCG, pessoal, é a sigla para ganho descontado, ganho acumulado descontado. O que acontece é que a precisão e a revocação vão considerar apenas julgamentos binários, né, para relevância de documentos. Quer dizer, dado um determinado documento DJ para uma determinada consulta QI, ele vai indicar 1 se é relevante e 0 se não é relevante, né? O DCG, por outro lado, é capaz de considerar diferentes níveis de relevância de documentos durante a avaliação. Então, quer dizer, dado uma determinada consulta e um determinado documento, é capaz de você dar valores, por exemplo, 0, 1, 2 e 3, para indicar níveis diferentes de relevância. Por exemplo, não relevante, pouco relevante, relevante e muito relevante, por exemplo, tá? Então esses níveis aqui, logicamente, você pode especificar, né? Você pode dar diferentes valores e aí você consegue usar isso nessa métrica DCG. Quando a gente analisa os resultados de uma consulta, a gente deve observar duas coisas, né? Documentos que são altamente relevantes devem aparecer no topo lá da tua consulta, do ranking. E aí você vai ter depois deles documentos com uma relevância média e aí depois documentos com pouca importância ou sem relevância lá no final do teu ranking, tá? Bom, considerando que, vamos considerar então, né, que a gente tem os resultados de duas consultas, ah, e aí eu tenho uma escala de relevância que varia aí de 0 a 3, sendo que 0 é não relevante e 3 é muito relevante. E aí então, supondo então que eu tenho especialistas que criaram então esses três, esses julgamentos, né, de relevância para cada documento. Então, por exemplo, para o ranking 1, né, da primeira query, ele definiu, então, ele julgou que o documento D3 ele é muito relevante, o documento D5 é muito relevante, o D9 é muito relevante, e assim para todos os outros documentos aqui, ele vai dando um valor de relevância, né? Muito relevante, relevante, pouco relevante ou não é relevante, né? Isso tanto para a query Q1, tá? Que é desse ranking R1, e da query Q2, que é esse ranking R2. Beleza? Bom, com base nesses julgamentos, a gente consegue então construir inicialmente um vetor de ganho, que a gente vai chamar de vetor G, para cada consulta, e isso a gente está considerando também nesse cenário apenas os top 15 documentos, tá? Então, para esse exemplo nosso, a gente está pegando apenas os 15 primeiros documentos
do ranking. Então reparem que aqui, para a consulta Q1, eu tenho esse ranking de 15 documentos. E aí, o que eu tenho? Esse cara aqui, o D123, ele é relevante. E se eu olhar aqui o 123, ele tem um julgamento como 1, né, que ele é pouco relevante. Então, ele considerou que nesse vetor de ganho, para aquele documento D123, está aqui, o julgamento 1. Para o documento 2, é o D84, ele não é relevante. O D84 ele nem aparece aqui nesse julgamento. Então, ele tem um vetor de ganho dele, é 0. Eu faço isso para todo mundo, né? Para o 3, que também vai ter um julgamento 1, que está aqui. O D6, que não é relevante. O D8 não é relevante. O D9, ele é super relevante, então está com ganho 3. E isso para todos os 15 documentos aqui do ranking, tá? E para query 2, a mesma coisa, Então, para query 2, eu tenho esse ranking, e aí aqui eu tenho o meu vetor de ganho a partir, então, dos meus julgamentos que foram fornecidos pelo meu especialista. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é determinar esse vetor de ganho que a gente vai chamar de vetor G. Beleza? Bom, dado esse vetor G, pessoal, a gente pode encontrar um vetor de ganho acumulado. Tá? Vetor acumulado, o que quer dizer? Que eu vou pegar o primeiro valor vai ser o próprio, o segundo valor vai ser o segundo valor mais o valor anterior. Tá? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser os dois anteriores, 2. Opa. O V2 o 2. Então, pegar, por exemplo, aqui, né? Eu pego, aqui seria 1, aqui seria 1, aqui seria 2, 2, 2, aí 2 com 3, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7 e 10, tá? Então esse aqui é o conjunto, o vetor de ganho acumulado para query Q1, que é exatamente esse que está aqui em amarelo, tá? O ganho acumulado para a segunda consulta, que é 2, é esse aqui. Então, pegando aqui, eu tenho 0, 0, 2, mantenho 2, né? 2, 2. Aqui eu estou somando com 1, então dá 3. Continua com 3, até chegar no 6. Beleza? Então, esse cara aqui é exatamente esse aqui, que é o ganho acumulado para a query 2. Tá? Então, o primeiro passo é encontrar o ganho, o vetor de ganho. Segundo passo é encontrar o ganho acumulado, que é só fazer esse somatório aí ao longo de todo o vetor. Beleza? Então, formalmente, né, esse CG é essa fórmula que está aqui. Se eu estiver na primeira posição, vai ser o próprio ganho. Se eu estiver no I maior do que 1, vai ser o ganho atual mais o ganho acumulado da posição anterior. Beleza? Bom, então eu tenho aqui, eu tinha o ganho acumulado, e eu posso agora adicionar, né, um fator de desconto. Tá? Esse fator de desconto serve para reduzir o impacto do ganho se o documento aparecer mais abaixo do ranking. Tá?
Então imagina que eu tenho aqui o meu ranking, né, que está lá no topo e vai descendo. O que é mais importante? São os documentos que estão aqui no topo, tá? Quando os documentos chegam mais próximos aqui do final, vocês concordam comigo que o ganho que é gerado, né, a partir desses documentos que estejam mais aqui para o final do ranking vai ser menor. Então, para a gente poder modelar isso, a gente adiciona um desconto lá quando a gente calcula o ganho acumulado, tá? E isso é feito por meio de uma divisão pelo log da posição. Então eu estou adicionando aqui, ó, esse denominador, log de i da base 2, sendo que essa base aqui você pode mudar, né? Pode ser base 10, por exemplo. E quando você vai aumentando esse valor de i, vai aumentando também esse divisor. E aí quer dizer que o acúmulo, né, do ganho vai aumentando conforme você vai chegando mais adiante aqui no seu ranking. Beleza? Então aqui ó, eu tenho o DCG, né, que é o Discounted Cumulative Gain, tá? Seria o CG descontado. Então eu estou fazendo a divisão pelo log de i, né? Então aqui é a divisão por log 2 de 1, aqui é log 2 de 2, log 2 de 3 e assim por diante. Então, se vocês pegarem o CG, que é esse cara aqui, e dividir então isso daqui por log 2 de 1, log 2 de 2 e assim por diante, vocês vão chegar nesse vetor que está aqui. Tá bom? O que acontece? Né? O desconto de ganho acumulado é muito menos afetado por documentos relevantes no final do ranking. Então, se você tiver mais para o final do ranking, você vai estar dividindo por um valor maior, né? E aí você vai ter menos ganho lá no teu total de ganho acumulado, tá? E se você aumentar a base do logarítmico, tá? Vai fazer com que esse fator de desconto seja mais acentuado, tá? Bom, para gerar um resultado de avaliação para todo o sistema de RI, então quer dizer que você vai ter que calcular, né, isso para todas as consultas que foram feitas naquele sistema. Tá? Então imagina que eu tenho N consultas, o que eu faço? Né? Eu tiro a média para cada ponto, para cada posição. Então para cada consulta minha, né, que é o J, que varia de 1 até NQ, eu estou tirando aqui estou fazendo um somatório, né, dos ganhos acumulados daquela posição I, tá? Então, daí eu faço essa média, né, dividindo pelo total de consultas, e eu tenho esse CG de I aqui, barra, né, que é a média do CG, tá? Para diferentes consultas. Beleza? Reparem, pessoal, que aqui eu estou trabalhando com o CG, quer dizer, sem o desconto, né, sem dividir por log, e aqui eu também tenho dividindo, aplicando, né, o fator de desconto. Tá? Então você pode decidir se você quer trabalhar assim, sem aplicar o fator de desconto, ou assim, aplicando o fator de desconto. A única diferença é que nesse caso aqui, você vai dividir pelo log de i. E nesse caso aqui não, é apenas ele faz o acúmulo, né, dos valores. Beleza? Então aqui é o resultado, né, do CG e do DCG, tá? Com ou sem o fator de desconto, para as duas consultas Q1 e Q2. E aí a gente tem, a gente pode plotar, né, essas curvas a partir da posição 1 até um determinado limiar, por exemplo, até os top 15
documentos do ranking, né? Então aqui o que está em azul seria o CG, sem ter o fator de desconto, e aqui seria o DCG, se você quiser aplicar o fator de desconto, beleza? Só que tem um problema, né, pessoal? Você não pode comparar diretamente dois algoritmos de RI usando essas curvas, tá? Então você não poderia, por exemplo, ter uma, uma determinada. Aqui eu tenho a posição do ranking, né? De 1, 2 até 15, por exemplo. E aqui eu tenho, por exemplo, o DCG. Imagina que eu tenho um sistema faz assim e outro sistema que faz assim, né? Então aqui seria o sistema 1, sistema 2. Você não pode dizer que o sistema 1 é melhor do que o sistema 2. Por quê? Porque esses valores aqui, né, de DCG, eles não estão normalizados, tá? Então você precisa normalizar o DCG para que seja feita, você possa fazer essa comparação direta entre essas duas curvas, beleza? Então, para isso, a gente tem que fazer essa normalização. E para fazer essa normalização, ou do DCG, ou do CG, né? Você tem que encontrar inicialmente as métricas ideais de CG e DCG, certo? Então, como que funcionam essas métricas ideais, né? Para uma determinada consulta Q, a gente assume que os julgamentos de relevância produzidos, né, por um especialista vão conter N3 documentos avaliados com relevância 3, quer dizer, muito relevante, N2 documentos com relevância 2, N1 documentos com relevância 1 e N0 documentos sem relevância, certo? O vetor de ganho ideal, tá? Então, lembra lá que a gente tinha o vetor de ganho, que era o G, né? Aí a gente tem o vetor de ganho ideal, quer dizer, o IG, consiste no quê? Como que eu posso obter um vetor de ganho desse que seja ideal, que seja perfeito? Então, esse vetor vai ser exatamente esse aqui, ó. Eu vou ordenar todos os meus documentos de ordem decrescente pela relevância. Então, eu vou colocar todos os meus documentos com altíssima relevância no topo, seguidos dos documentos que têm relevância 2 no ranking, depois com relevância 1, depois sem relevância, todos nesta ordem. Tá? Então, por exemplo, para as consultas Q1 e Q2, a gente tinha 3 documentos classificados com alta relevância, então eles estão lá no topo do ranking. Depois eu tinha mais 2 documentos com relevância 2, que estão lá também seguidos, né, nas 3 próximas posições. Depois 4 documentos com relevância 1 e depois mais 5 documentos sem relevância. Tá? Então esse IG1 aqui seria o meu vetor de ganho ideal. Quer dizer, se o seu sistema ele fosse perfeito, ele deveria gerar esse ranking aí para o usuário. E esse outro aqui é para consulta 2, né? Para consulta Q2, tá? Também eu tenho lá o primeiro documento com altíssima relevância, seguido de relevância 2, relevância 1, depois todos os outros aqui sem relevância. Beleza? Bom, então eu tenho aqui os vetores de ganho ideais, né, para as consultas Q1 e Q2. Posso calcular o ganho acumulado desses vetores de ganho ideal, né? Então, para, por exemplo, para a query Q1, eu tenho aqui, que eu vou usar esse vetor que está aqui, e vou calcular o ganho dele, que vai ser esse aqui, ó,
Então eu tenho 3, que é o primeiro, aí 3 mais esse outro 3 vai me dar esse 6, esse 6 mais esse outro 3 que está aqui me dá 9, aí mais esse 2 me dá 11, e assim por diante aqui até o final. E isso também para a query 2. Tá? Então eu calculei aqui, ó, eu tinha o meu IG, agora eu calculei o meu ICG, que é o acumulado. Posso aplicar o fator de desconto também, fator de desconto, quer dizer, eu vou dividir esses valores que estão aqui pelo log de I, base 2, tá? Aí eu obtenho também esse para query Q1 e esse para query Q2. E tirar a média de todas as consultas. Tá? Então, se eu não quero aplicar o fator de desconto, esse valor aqui é a média entre esse valor com esse valor. Query Q1, query Q2. 5,5 é esse mais esse. 7,5 é esse mais esse. É a média entre esses dois, né? E esse valor de baixo aqui é com desconto, né? Então 3 consiste na média desse com esse. 5,5 consiste na média desse com esse. 6,8 desse com esse. Tá? E assim por diante. Bom, então dado então o ICG ou o IDCG, que são as métricas ideais, né? Eu posso agora normalizar aqueles vetores, né, de DCG ou CG do meu sistema. Então, basicamente, é eu dividir o CG de I dividido pelo ICG. Tá? E no caso, se você quiser usar o fator de desconto, é o DCG dividido pelo IDCG. Tá? É só dividir pelas métricas ideais, que são essas que estão aqui. Uma vez que você faz essa normalização sem desconto ou com desconto, né, agora esses vetores aqui eles estão normalizados. Estando normalizados, você consegue agora comparar dois algoritmos diretamente. Beleza? Bom, as métricas CG e DCG consideram vários níveis de relevância dos documentos, isso é muito bom, né? Porém, obter esses julgamentos de relevância são custosos, né? É difícil de você obter. Até mesmo os binários já são difíceis, imagina com diferentes níveis de relevância, né? Por outro lado, você tem como benefício você poder considerar a posição dos documentos que sejam relevantes, que estão lá no ranking, né? Você também consegue avaliar apenas os top N documentos, que é muito bom, né, em sistemas web, por exemplo, para avaliar apenas os top N documentos retornados. E você consegue também penalizar documentos relevantes que não estão no topo do rank. Então você tem lá o teu topo, se tiver um documento relevante que está lá na última posição, esse cara aqui não vai agregar muito valor lá na acumulação, né, do ganho. Beleza? Então é isso daí. Bom, existem também, pessoal, uma outra vertente de avaliação de sistemas de RI que vão tentar avaliar o desempenho do sistema mais voltado para o lado do usuário, tá? Então, ao invés de você fazer uma avaliação com um sistema offline, quer dizer, você tem uma coleção de referência que vai ter lá um conjunto de documentos, um conjunto de necessidades de informação e um conjunto de julgamentos, né? Julgamentos, você não vai usar mais isso, né? Isso aqui, na verdade, é chamado de avaliação offline, tá? Offline.
O que a gente vai fazer aqui agora é uma avaliação online. Quer dizer, você vai usar usuários reais mesmo, né? E vai fazer essa avaliação aí em tempo real, tá bom? É, Você pode, isso aqui, essa avaliação online, ela é interessante porque além de você avaliar o sistema em si, né, o algoritmo de recuperação, você consegue também avaliar outras características do sistema, por exemplo, a interface, né, a interface do usuário. Existem alguns estudos que falam que os usuários olham inicialmente no canto superior esquerdo lá da página de resultados. E então, até esses estudos falam que se você mudar a posição de apresentação desses documentos retornados para o usuário, o resultado, né, a precisão, por exemplo, lá do seu sistema, ela vai ser afetada também, tá? Então, mudar o layout da página pode afetar o julgamento que é feito pelo usuário e também o seu próprio comportamento, tá? Então, isso é bem interessante. A avaliação do impacto da interface do usuário pode ser realizada em laboratório. Então, você vai usar humanos, né? Vai pegar pessoas que estejam dispostas a fazer uma avaliação no teu sistema. Para fazer esse tipo de avaliação, é necessário planejar com cuidado os seus experimentos, tá? Porque você vai estar trabalhando com pessoas, essas pessoas vão estar se disponibilizando para fazer aquela avaliação, então tem que ter um bom planejamento antes para evitar contratempos, né? E também você tem uma limitação quanto ao número de testes que pode ser feito, enquanto que na avaliação offline você tem uma avaliação mais quantitativa, na avaliação online essa avaliação ela é mais qualitativa, beleza? E fazer uma avaliação desse tipo, ela é bastante estudada na área de HCI, que é a interação humano-computador. Então, normalmente as avaliações que são feitas lá são feitas com usuários reais mesmo, que fazem esse tipo de avaliação para você. Um tipo de avaliação online que pode ser feita é o que a gente chama de painéis lado a lado. Ela consiste em você ter dois sistemas que vão apresentar os resultados ao mesmo tempo para o usuário e este vai julgar, por meio de comparação direta mesmo, qual aquela versão que gerou melhor resultado, né? Então, os top N resultados produzidos por ambos sistemas são mostrados lado a lado na tela e aí o usuário mesmo vai indicar qual dos dois, né, que produziu resultados mais relevantes. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, então eu estou pegando aqui os top 5 documentos retornados por duas máquinas de busca, que aqui eu coloquei a Yahoo e a Google, né? E eu tenho essa consulta aqui, Information Retrieval Evaluation, né? Então imagina que aqui seria o resultado da Yahoo, né? E aqui do Google, tá? E aí então você vai apresentar essa página aqui para o usuário com os dois resultados ao mesmo tempo, tá? Em paralelo mesmo. E vai fazer perguntas para o usuário. Assim, ó, de qual lado que você acha que teve resultados mais interessantes? Daí ele vai indicar. Ou então, você não vai perguntar nada para ele, você vai pedir para ele clicar naqueles documentos que ele acha mais interessante. E aí, por meio da análise de cliques, você consegue classificar qual desses dois sistemas aqui funcionou melhor. Beleza? Então vamos lá. O experimento consiste apenas no julgamento de qual lado provê melhores resultados, né? Então você vai restringir então as interações dos usuários, quer dizer, por meio dos cliques deles, você consegue inferir
qual conjunto resposta é preferível para a consulta, do lado esquerdo ou do lado direito. Então, como características, né, desse tipo de avaliação, né, painéis lado a lado, os usuários eles estão cientes de que estão participando do experimento. Tá? Então, você vai realmente levar ele no laboratório, vai falar para ele que é um experimento, que você vai mostrar para ele dois sistemas e que você vai pedir para ele avaliar, certo? Esse tipo de avaliação não pode ser repetido nas mesmas condições de uma execução anterior. Por quê? Porque se você quiser repetir esse experimento, se você usar o mesmo usuário, ele já vai saber como é que funciona a avaliação, ele pode já estar enviesado para uma resposta. E se você pegar um outro usuário, pode ser que esse outro usuário tenha uma opinião diversa do primeiro. Né? Então, quer dizer, você não consegue repetir esse experimento várias vezes. Né? E além disso, você não consegue medir o quanto um sistema é melhor do que o outro, apenas se um é melhor do que o outro. Tá? Então você não tem essa métrica quantitativa para falar assim, tantos por cento esse sistema foi melhor do que o outro. Tá? Você não tem isso daqui. Beleza? Um outro tipo de avaliação é o chamado teste AB. Como que funciona? Né? Consiste em você exibir a um grupo pequeno de usuários uma modificação do layout da página ou do algoritmo de recuperação para aquele conjunto de usuários. Né? Esses usuários não sabem que estão usando um sistema diferenciado, né? Então você vai selecionar, por exemplo, 1% de todos os usuários do teu sistema, né? Sendo que esse teste AB ele funciona bem para sistemas bem populares, tá? Então, por exemplo, você tem lá o Facebook, né, entre YouTube, etc., né, são sistemas bem populares. Pegar 1% de todos os usuários já é muita gente, né? Aí você vai pegar para esses usuários, esses poucos usuários aqui, você vai fazer uma pequena modificação lá do teu sistema, mudar, por exemplo, o layout, ou mudar o algoritmo, ou mudar a maneira de apresentar esses resultados, enfim, o que você quer avaliar, né? E aí analisa-se como esses usuários reagem à mudança, se foi positiva ou não, tá? Isso vai prover uma forma de experimentação humana e mesmo né, não sendo realizada no laboratório. Tá? Então, isso aqui é feito, você vai criar uma versão no seu sistema e vai deixar disponível lá para os usuários usarem. Né? Para fazer essa avaliação, quer dizer, para verificar como que é feita essa reação à mudança, se foi positiva ou não, a gente usa o que é chamado de taxa de cliques, né? Ou Click-Through Data, né? Ou chamado de CTR, tá? Que é isso, né? Ela vai observar a frequência em que usuários clicam em um determinado documento, num ranking, que foi produzido por uma máquina de busca para uma dada consulta, certo? Então você vai de fato analisar a taxa de cliques nesse sistema. E isso tem como vantagem você coletar dados, quer dizer, feedback, né? Feedback do usuário sem sobrecarregar ele, sem ele sequer saber que está participando de uma avaliação. Para comparar duas máquinas de busca, A e B, por exemplo, a gente pode medir as taxas de cliques nos rankings RA, produzido pela máquina A, e RB, produzido pela máquina de busca B. Tá? Então, pega lá, por exemplo, você tem lá o seu conjunto aqui de usuários. Você vai fazer o quê? Para esses dois usuários aqui, eu vou usar o sistema A.
E para esses outros dois usuários, eu vou usar o sistema B, sem eles saberem. Então eles não sabem que estão usando A ou B, só que você vai medir o CTR para esse grupo e o CTR para esse grupo, tá? E aí você vai comparar depois essas duas taxas. Então, olha um exemplo, né? A mesma consulta é especificada por diferentes usuários em momentos distintos. A gente vai selecionar aleatoriamente uma das máquinas de busca para fazer a busca e mostrar os resultados para o usuário. E aí, comparando os dados de cliques para milhões de consultas, né, a gente infere qual a máquina que é melhor, tá? Exatamente isso que eu acabei de explicar aqui. Bom, mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Supondo que eu tenho esse ranking RA e esse ranking RB. E aí o meu CTR encontrou esses três documentos aqui que foram clicados no RA e no RB. Esse documento foi clicado e esse documento foi clicado. Aí eu pergunto, qual dos dois sistemas desempenhou melhor, né? Qual sistema melhor? O A, que gerou o RA, ou o B, que gerou esse ranking RB? Então, vocês podem se basear, por exemplo, por causa da posição no ranking, o B ficou melhor, porque usuários clicaram lá no primeiro documento do ranking. Mas outras pessoas podem pensar assim, não, o meu número de cliques no ranking é o que mais importa. Então, como aqui eu tive 3 cliques e aqui eu tive 2 cliques apenas, então o sistema A é melhor. Tá? Então, reparem que existe uma dificuldade, né, para identificar qual sistema é melhor. Ou eu uso a posição no ranking, ou eu uso o número de cliques, e aí, entre várias outras situações em que acaba sendo difícil de você inferir alguma coisa, tá? Então, pessoal, para resumir, né, esse problema, não é possível comparar dois algoritmos de ranqueamento diretamente, né? Por quê? Porque um documento que é altamente clicado não é necessariamente relevante para uma dada consulta. O que pode acontecer é que, se um documento ele é muito clicado, pode ser que ele seja popular, mas não tenha nada a ver com a query que o usuário especificou. Tá? E além disso, os dados sobre os cliques são medidas relativas. O que quer dizer isso? Né? Que se você tiver dois rankings, e esses dois rankings são apresentados para o usuário ao mesmo tempo, aí o usuário consegue comparar eles entre si. Tá? Então, quer dizer, você tem uma medida relativa sobre os cliques que o usuário fez. Se o usuário foi apresentado a ele apenas um ranking e você teve lá X cliques ou Y cliques, tá? Isso aqui não quer dizer nada. Quer dizer, essa taxa de cliques não é uma métrica, não é um valor, não é uma métrica que vai fornecer um valor absoluto aí de relevância. Por quê? Porque você pode ter popularidade do sistema, o usuário pode ser apresentado apenas um ranking, aí ele clica em documentos ali que sejam ou não aleatórios, tá? Então, quer dizer, tem vários problemas envolvidos aí nesse processo, né? Então, para resolver esse tipo de problema, o que você pode fazer? Como a taxa de cliques são medidas relativas, quer dizer, um documento clicado é preferível em relação a um outro documento dentro do próprio ranking, tá? Então, quer dizer, se você tem um ranking, esse documento foi clicado e esse aqui não foi clicado, o que quer dizer isso? Que o usuário preferiu esse documento ao invés desse, tá? Então, é uma medida relativa. Então, a ideia, né, seria você misturar os dois rankings para coletar dados sobre cliques que não são tendenciosos. Então, imagina que esse daqui é o ranking produzido pelo sistema A e esse daqui
é o ranking produzido pelo sistema B. O que você pode fazer? Concatena os dois, né? Concatena alternando, né? Eles aqui num único ranking, que é A mais B. E aí você vai apresentar para o usuário apenas esse ranking que está aqui, e se o usuário clicar nesse e nesse, aí sim você pode falar que o sistema A é melhor do que B. Por quê? Porque dentro dessa visão, desse ranking, o usuário preferiu esses documentos que foram gerados pelo sistema A do que os documentos gerados pelo sistema B. Então, na própria visão do usuário, ele está vendo todo esse ranking e, relativamente em relação aos outros documentos dentro do próprio ranking, ele preferiu um sistema ou outro. Beleza? Com isso, pessoal, esse tipo de solução que eu acabei de apresentar aqui foi de fato estudada, né? E realmente foi verificado que essa combinação é consistente com uma avaliação offline, por exemplo, ou uma comparação usando um julgamento de relevância que foi feito e foi coletado por especialistas. Então, de fato, esse tipo esse processo, né, essa abordagem aqui funciona bem, tá bom? Beleza, então essa aí foi a aula, pessoal, sobre avaliação. Eu vou terminar aqui essa aula com esse exercício, onde suponho que eu tenho uma base que tem 100 documentos e eu tenho 4 relevantes para uma determinada consulta. E aí o sistema retorna esse ranking aqui com esses julgamentos de relevância, que também vão de 0 a 3, tá? Super relevante, irrelevante, pouco relevante e não relevante, né? O que eu quero, né? Eu quero que vocês desenvolvam, né, as curvas de precisão e revocação em 11 pontos, né, que é aqueles valores 0, 1, 2 até 10, tá? Calcular o MAP, a precisão em 5 e a média F1, tá? E comparar o DCG com o IDCG desse ranking aqui que foi gerado, tá? Então, calcular aí os valores dessas métricas para esse sistema que está aqui, tá? Então, esse é um exercício aí que eu vou deixar para vocês fazerem aí como tarefa. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre avaliação e a gente se vê aí na próxima live aí que eu vou disponibilizar para vocês logo logo, tá? Obrigado e até mais.